Olá, boa tarde. Estava aqui até dando uma ajeitada no paletó. Bom, 16h46, 30 de maio de 2019, estamos aqui ao vivo dos estúdios da Faculdade Legale. Eu sou o professor Everton e mais uma vez quero agradecer por você estar conosco, meu amigo, minha amiga, que está aí ou em casa ou trabalhando, às vezes está no transporte público, aí no celular, acessando o canal do YouTube do Legale, ou mesmo até mesmo o site do Legale Educacional, e vai nos acompanhar aqui sobre mais essa transmissão ao vivo. Repito, estamos ao vivo, 16h47 aqui do dia 30 de maio de 2019, para transmitir para você um tema de suma importância para o exercício prático da advocacia, porque o Legale é isso, pessoal, traz aqui temas de suma importância para o exercício da advocacia. E eu sou o professor Everton, estou aqui para transmitir um pouquinho da experiência que nós temos nesta área. Vamos tratar hoje da área de direito civil, tratando especificamente da prática imobiliária em contratos. Nós temos aqui no Legale duas pós-graduações que vão tratar desse tema específico, que nós vamos discorrer daqui a pouquinho, que é a pós-graduação de Direito Contratual e a pós-graduação de Direito Imobiliário, que é MBA, né, em Direito Imobiliário, de coordenação do professor Durval Saldi Júnior, e a pós-graduação em contratos, a pós em contratos, fiz as duas, sou suspeito para falar, são duas pós-graduações que me prepararam muito para o mercado, não só da advocacia, mas até para atuar um pouquinho em direito imobiliário. Enfim, eu vim do mercado imobiliário, então eu tenho uma formação de direito imobiliário muito forte, trabalhei mais de 23 anos em mercado imobiliário, venho de uma família de corretores de imóveis, meu pai foi corretor durante mais de 3 décadas, meu irmão é corretor de imóveis, eu tive um outro irmão também que foi, a família toda veio disso e eu me apaixonei pelo direito imobiliário. E nós temos dentro do direito imobiliário muitas nuances, né? E eu sempre brinco que direito imobiliário você precisa ter paixão por duas áreas do direito específicas, né? Paixão por direito constitucional, e eu repito, como eu já disse isso até numa outra vez, né? A professora Bruna, ela trata de direito constitucional nos cursos aqui, na pós também de direito constitucional, em todas as pós-graduações, ela é professora, a melhor professora de direito constitucional do Brasil, eu digo isso porque foi minha professora, eu posso dizer, e ela fala que direito constitucional você precisa abrir o coração. Abre o seu coração para direito constitucional, porque o direito imobiliário está intimamente ligado ao direito constitucional. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito importante, um tema polêmico, porque entrou em vigência, né, uma lei, a Lei 13.786 de 2018. Eu quero que você abra esta lei, né, ou se você já não veio com essa lei aberta, então eu vou dar aqui 30 segundos para você abrir essa lei. Se tiver computador aberto, já abre aí na tela do lado. Essa lei é de suma importância para a relação contratual de direito imobiliário, de direito consumidor, de direito do consumidor, extremamente importante. Nós vamos tratar, está aí na tela para você, de aspectos polêmicos da nova lei do distrato imobiliário, tratando aí da Lei 13.786 de 2018. E nós não podemos tratar disso, vou colocar aí na tela para você o objetivo desse nosso curso. Nós vamos analisar os aspectos da aquisição imobiliária em empreendimentos novos, nós vamos elencar as formas de extinção contratual à luz da Lei 13.786 de 2018 e o seu alcance legal, e nós vamos discorrer sobre os diferentes procedimentos legais disponíveis e os meios processuais para a extinção contratual. Nós precisamos entender que há um momento histórico para que nós alinhemos essa questão. Eu sou um apaixonado pelo direito imobiliário. Primeiro, por ser minha área de formação. Segundo, porque praticamente minha vida profissional inteira, e hoje não foge a regra, eu trabalho com o mercado imobiliário, né? Atendo dentro do meu escritório muitas pessoas físicas, compradores, vendedores, muitas vezes herdeiros, enfim. E a relação do direito, ela envolve a relação imobiliária em muitas esferas. Né? O direito imobiliário é um direito muito propulsor, é uma mola propulsora da economia. Se você tem uma boa legislação imobiliária, a economia ela vai bem. Se você não tem uma boa legislação imobiliária, a economia vai mal. Esta lei 13.786, esta famigerada lei 13.786 de 2018, trouxe muitos aspectos polêmicos, né? E alguns amigos meus dizem que quando eu falo uma coisa que eu não gosto, eu fico franzindo muito a testa, né? Então dá pra você ver aí que não tá legal.
Esta lei ela trouxe muitos aspectos polêmicos. Também tem coisas boas. Ela trouxe uma regulação para o fim do contrato de aquisição de imóvel novo, de imóvel na planta. Só que antes da gente entrar nessa questão, nós precisamos entender um pouquinho do mercado imobiliário em si. Essa lei ela foi feita agora, em dezembro de 2018. Né? Foi um dos últimos atos do ex-presidente da República, Michel Temer. Sancionou a lei. Né? Alguns dizem que essa lei ela teve um viés muito mais... enfim, em relação às construtoras, não é esse o objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo aqui é entender um pouco a lei, destrinchar essa lei e te dar subsídio para que você possa atender o seu cliente de uma forma qualitativa. Então fica aí também uma dica. Se você quer atender o seu cliente de uma forma qualitativa, você precisa se tornar um especialista naquilo que você faz. E você só vai conseguir se tornar um especialista naquilo que você faz se você efetivamente estudar para ser um especialista. Eu estou dizendo que você deve, não pode, deve. Se você quer atuar em direito imobiliário, você deve ser especialista em direito imobiliário. E você só consegue essa titulação sendo, evidentemente, um detentor de um título de MBA ou de pós-graduação em direito imobiliário. Óbvio que por estar dentro de uma instituição educacional e o Legale oferece esse curso, você vai ter o melhor custo-benefício, porque o Legale ele trata dessa forma prática da advocacia. Me ajudou muito no exercício da minha advocacia, me ajuda muito no exercício da advocacia e eu quero evidentemente partilhar essa alegria que eu tenho de tê-lo aqui conosco nos cursos de Direito Contratual, na pós-graduação de Direito Contratual e também na MBA em Imobiliário, que é coordenada pelo saudoso, pelo mestre, professor Durval Salge Júnior, que eu tenho uma grande admiração, também em conjunto com o professor Marcos Vinícius Kikunaga, que trata do módulo de Direito Notarial e Registral, e na pós de Direito Contratual com o excelente, sensacional professor Fábio Batista Cáceres, um monstro do direito civil. Um homem sensacional, uma pessoa fantástica, um grande mestre, um grande entendedor do direito, tem a minha admiração, tem o meu respeito, é meu professor. Então posso dizer com toda a segurança do mundo que você vai ter os melhores mestres para te auxiliar nessa questão de você ser um especialista. Ser especialista significa dominar um assunto, só que significa também que você vai ter que estudar sempre. E uma das grandes vertentes de você ser um profissional do direito é que você descobre, quando você termina o 5º ano, você é aprovado no exame de ordem, você descobre, e para quem gosta isso é sensacional, para quem não gosta é uma decepção, que você vai ser um estudante o resto da sua vida. Você sempre terá que estudar, porque o direito ele é dinâmico, como a sociedade ela é dinâmica. A sociedade ela vai alternando e modificando. E esta lei, por exemplo, que nós vamos falar aqui, ela é um momento de alternância da sociedade. Nós precisamos entender que em 2018 nós viemos no Brasil de anos de recessão econômica. De anos em que o mercado imobiliário, que no primeiro momento era uma mola propulsora da economia, se tornou, de repente, o grande mico da nação. Porque muitos imóveis que foram vendidos na época áurea, a preço de metro quadrado astronômico, que eu vim desse mercado, eu posso dizer com toda a segurança do mundo, é um excelente mercado, ganhamos muito dinheiro nessa área, principalmente quem era do mercado imobiliário a nível de venda, construtor, até os corretores de imóveis. Só que o Brasil não se preparou para um momento recessivo. E evidentemente também houve também aqueles que se aproveitaram do momento econômico para meio que inflacionar o preço dos imóveis. Então, quando você trata de aquecimento de mercado imobiliário, você está falando de aquisição de imóveis na planta. E eu coloco na planta entre aspas para que você entenda que os imóveis na planta são aqueles que ainda não foram construídos. São aqueles que você passa na frente de um estande, ou muitas vezes você para num semáforo, e muitas vezes alguém vem e te entrega um folheto. Você está falando eu estou falando para pessoas de diversas partes do país. Estou falando para regiões longínquas, só que são cidades, e cidades que tiveram em algum momento algum progresso imobiliário. Todas as cidades no Brasil tiveram esse progresso, e muitas cidades tiveram um boom imobiliário. Né? São Paulo, nós estamos em São Paulo, Legale em São Paulo, teve um boom imobiliário nos últimos 15, 18 anos, teve um boom imobiliário que tornou o mercado extremamente aquecido. Chegou a época do mercado imobiliário brasileiro, do mercado imobiliário paulista, o mercado imobiliário do estado de São Paulo, representar 85% do mercado imobiliário nacional. Isso são dados do Secov. Então, isso é muito importante para que quem atua no mercado imobiliário consiga, de uma forma qualitativa, atender a demanda que recebe no seu escritório. Principalmente o advogado que trabalha em direito imobiliário, que tem que ser um especialista.
a aquisição de imóveis na planta, ela era feita de uma forma muito emotiva. Como assim emotiva? Você não vendia o imóvel para alguém pensando no preço daquele imóvel, mas você vendia o imóvel pensando que talvez a parcela fosse caber no bolso daquele comprador. E muitas vezes o comprador, na empolgação de ter um emprego e já estar alguns anos naquele emprego, nós tivemos alguns anos de estabilidade econômica e financeira, né? Tanto que o Brasil, obviamente, ele cresceu muito nesses anos. Hoje, enfim, estamos nesse problema de recessão econômica, tentando aí nos levantarmos, mas nós tivemos um grande momento e as pessoas elas tiveram um acesso ao crédito muito fácil. E esse acesso ao crédito, que até foi por uma política econômica do governo na época, fez com que as pessoas se endividassem. Então, o que as pessoas precisavam era saber se a parcela daquele imóvel na planta cabia no seu bolso. Cabia? Vou comprar, vou ficar com o imóvel para mim. Então a ideia é que o pagamento fosse parcelado, só que, e tem sempre um mas, como diz o professor Nelson Chiquicima, ele sempre termina mas aconteceu que no nosso país tivemos um grande problema econômico, que começou a se deflagrar, principalmente com o aumento de preços, o aumento do desemprego, né? E principalmente o estouro dos casos que aconteceram com as grandes construtoras. E quem constrói imóvel é construtor. E isso começou a entrar em descrédito no mercado imobiliário. E começou-se a perceber que muitos dos imóveis que foram vendidos na época áurea foram vendidos em preços super inflacionados. E, obviamente, quando você tem desemprego na sociedade, você tem também o quê? Uma falta de giro econômico, uma falta de movimentação financeira. E, obviamente, as pessoas fizeram compromissos lá atrás. E por elas terem feito compromisso lá atrás, agora elas entram num período de inadimplência. E a inadimplência é um câncer da economia, porque a inadimplência ela gera um problema muito maior. Porque a inadimplência ela não é só simplesmente você ter uma parcela em aberto de alguma dívida, ou contrair, de certa forma, uma restrição cadastral. A inadimplência ela gera outras coisas. A inadimplência ela gera desemprego. A inadimplência ela gera depressão, a inadimplência ela gera recessão econômica, ela gera problemas à ordem física do inadimplente, mas também à ordem econômica e social. E nós começamos a ter alguns problemas. Muitos adquirentes de imóveis na planta começaram a procurar as incorporadoras para tentar resilir o contrato. Nós vamos já entender o que é resilição, resolução, rescisão. Calma, a gente já chega lá. Isso nós aprendemos na faculdade de Direito, mas eu sei que às vezes na prática a gente acaba esquecendo e confundindo os temas. Mas já vamos explicar o que é isso. Então, esses compradores, esses adquirentes de imóveis na planta começaram a procurar os incorporadores para resilir o contrato. Uma resilição unilateral. Ele queria finalizar aquela relação contratual. E aí começou o problema. Por quê? Porque muitas vezes ele utilizava o desemprego como motivo, muitas vezes ele utilizava até, e acontece muitas vezes na prática, contrair uma doença. Isso aconteceu muito nos últimos anos, e muitos procuravam com essas duas, né, são os dois principais motivos, né, desemprego e às vezes alguma doença que a pessoa acaba contraindo, né, uma doença muitas vezes até de padrão oncológico, e que faz com que a pessoa não tenha mais a condição de pagar aquela prestação de obra, ou mesmo custear a compra de um bem. Ela prefere rescindir e muitas vezes até reaver parte, ou tudo, ou parte daquilo que pagou. E isso é um problema, porque isso gera um descontrole financeiro, não apenas no adquirente, mas também na construtora, na incorporadora. Ah, professor, mas a construtora tem bastante dinheiro. Não é bem assim. Não é bem assim. Grandes somas de dinheiro geram grandes responsabilidades tributárias, responsabilidades trabalhistas, responsabilidades previdenciárias, e isso fez com que muitas incorporadoras, né, realmente viessem à bancarrota, quebrassem. Muitas incorporadoras quebraram no país, foram à recuperação judicial e da recuperação judicial à falência. Milhares de pessoas foram demitidas nos últimos anos por causa dessa crise no setor imobiliário. Por quê? Porque os adquirentes não conseguiram mais pagar. Então, isso não gera só um problema para o adquirente, isso gera um problema social. Fora aqueles adquirentes que tinham, tirando os que tinham problema de descontrole de desemprego e os outros que tinham às vezes um problema de saúde mesmo, tem também aquele que se arrependeu.
Óbvio, porque teve um descontrole financeiro, verificou que o preço do imóvel que tinha comprado, o valor do imóvel não vai ter a valorização que o corretor de imóveis disse que teria, porque o incorporador avalizou isso, descobriu que aquele preço de metro quadrado que ele acabou pagando, ou que tem o compromisso de ainda pagar, está muito acima do mercado. E eu adoro esse tema, porque é minha formação de origem. Então você começa a analisar o comportamento social do comprador. Você começa a analisar o comportamento financeiro do mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é muito mais do que comprar e vender imóvel. O mercado imobiliário ele tem uma responsabilidade enorme sobre a economia do país. E no mercado imobiliário brasileiro, ainda é uma responsabilidade que não é tão grande face de outros países, mas representa muito. Se a economia vai bem, ou melhor, se o mercado imobiliário vai bem, a economia vai bem. E nós precisamos, como operadores do direito, exigir legislações, porque nós somos defensores do Estado Democrático de Direito. Precisamos exigir legislações que tratam de um bem comum, que é o mercado imobiliário, que tratam de formas de você extinguir, por exemplo, uma relação contratual de uma forma amistosa. E nós começamos a ter alguns problemas. Porque veio a crise imobiliária e gerou ainda um agravamento do quadro, porque o valor contratado muitas vezes na aquisição era maior do que o valor de entrega. Começaram a ser entregues imóveis num preço de metro quadrado inferior ao que o adquirente tinha pago. Olha que absurdo, você paga 10 mil reais o metro quadrado de um apartamento de 100 metros, por exemplo, isso dá R$1 milhão, e a hora que você vai receber a chave daquele imóvel, o preço do metro quadrado caiu para R$6.500, ou seja, o seu imóvel vale agora 650 mil. E você perdeu 35% do preço do imóvel na hora de receber as chaves. Aí o que choveu na incorporadora? Choveu que a incorporadora ela tivesse uma forma, né? Choveu a procura desses adquirentes para rescindir o contrato, para cessar o contrato, extinguir o contrato. E a incorporadora começou a criar óbice. Todas as incorporadoras começaram a criar óbices, problemas, obstáculos, obstruções, para que os contratos fossem extintos. E algumas começaram a criar essas obstruções dentro dos próprios contratos, impondo multa extremamente abusiva. Multas, no plural, extremamente abusivas. E para você que é profissional de direito contratual ou especializado em direito contratual como eu sou, nós não tratamos de multa, nós tratamos de cláusula penal. Cláusulas penais extremamente abusivas, extremamente coercitivas. Já beirando o enriquecimento sem causa, para forçar o quê? A expulsão do adquirente daquele contrato, abrindo mão de boa parte da grande soma, porque são grandes somas de dinheiro que nós gastamos em imóvel, das grandes somas de dinheiro que pagaram para a incorporadora, ou mesmo que ele seja um escravo daquele contrato. E isso é muito ruim. Porque muitas vezes o saldo devedor, que ainda tinha que ser pago, porque imóvel na planta, pessoal, como é que funciona a aquisição? Você deve ver isso aí na sua cidade. Você dá um valor de entrada, que é um valor bem pequeno, e você paga uma parcela durante a obra. E ao cabo da obra, ou seja, quando a obra terminar, você tem que pagar aquele restante. Se você não tem aquele restante, você pode optar por procurar um agente financeiro e conseguir um crédito. Minha mão saiu da tela. E conseguir um crédito. E você consegue esse crédito por meio do financiamento imobiliário. E você vai se endividar. Normalmente o financiamento imobiliário ele é feito com base na lei de alienação fiduciária, que te enforca até você não ter mais como respirar, mas acaba sendo uma forma de acesso ao crédito. A garantia fiduciária, nós podemos tratar disso num outro momento. Na pós-graduação de Direito Imobiliário, tratemos um módulo específico para tratar da legislação especial, inclusive sobre a lei de alienação fiduciária. E esse saldo devedor, o que tem acontecido nos últimos anos? Você vai e compra um imóvel, como eu disse, por R$1 milhão, e você gastou durante a obra, normalmente as construtoras pedem para pagar até 30%, por isso que eles dividem em 24, 36 meses, que é o prazo da obra. Então você gastou lá 30%, 300 mil, sobrou 700 para você pagar. Se você tiver algum valor para pagar em dinheiro, você vai lá e consegue ainda pagar isso na hora que você receber a chave, senão você financia a diferença. O que acontece muitas vezes, voltando ao exemplo, primeiro exemplo, o exemplo originário que eu trouxe, R$1 milhão. Você pagou 10 mil reais no metro quadrado num apartamento de 100 metros num bairro nobre em São Paulo, como por exemplo é Moema. Estou falando em Moema porque eu conheço. Mas pode ser Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pode ser perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, pode ser na Grande Porto Alegre, pode ser na Grande Aracaju,
pode ser em Salvador, ali perto do Ponto, da Praia do Forte, enfim. Conhecemos alguns lugares de mercado imobiliário no Brasil, o Balneário Camboriú, por exemplo, em Santa Catarina. Então, existem lugares extremamente ótimos para compra de imóveis. Só que você foi e pagou 10 mil reais no preço do metro quadrado de um apartamento de 100 metros, ou seja, R$1 milhão. Só que na hora que você recebeu o imóvel, aquele imóvel hoje está valendo R$6.500 um metro quadrado. Ou seja, reduziu para 650. Só que tu pagaste 300 mil reais durante a obra. Você ainda tem 700 para pagar. E reduziu para quanto o metro quadrado? 6.500 vezes 100, faz a conta aí. 650 mil. O saldo devedor que você tem é maior do que o preço que o imóvel vale hoje. Por isso que houve uma grande procura e tem, nos últimos anos, uma grande procura desses adquirentes para fazer uma efetivação de um desfazimento do contrato por meio de uma rescisão unilateral. Só que o que aconteceu? As demandas começaram a pipocar e proliferar, não foi só um pipocar simples, a proliferar, uma proliferação de demanda judicial. Por quê? Porque a hora que você pegava o contrato com a incorporadora, do adquirente com a incorporadora, você via deduções extremamente abusivas. Cláusulas contratuais que, numa eventual resilição, puniam, espancavam, sangravam financeiramente o adquirente e às vezes até 60% daquilo que ele tinha pago. E isso é um absurdo. É uma prática abusiva, condenada pelo Código de Defesa do Consumidor, extremamente condenada pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 37 ou 31, agora não lembro direito, de práticas abusivas, e enseja que essas cláusulas sejam consideradas nulas de pleno direito conforme o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Porque nós não podemos esquecer que a relação de consumo existe na aquisição de imóvel na planta. Porque a hipossuficiência do adquirente com a vulnerabilidade, elas são presumidas. Porque há uma diferença muito grande entre o adquirente e o construtor, o incorporador. Que vulnerabilidade é essa, professor? Uma vulnerabilidade técnica, informativa, jurídica sobre aquilo. E apesar de ter a legislação consumerista que protege o adquirente, de certa forma nós precisamos entender que essa vulnerabilidade, sendo reconhecida, o consumidor ele precisa tentar... Aí a legislação torna um pouco mais equilibrada essa relação. Só que, ainda assim, as demandas judiciais começaram a proliferar no judiciário brasileiro. E nós carecemos de um texto legal. Nós temos uma ausência, ou tínhamos, né, uma ausência de texto legal para regular, por exemplo, a extinção dos contratos. Aí começou a surgir o quê? A figura do tribunal. Onde o tribunal começou a decidir, ou os tribunais começaram a decidir em entendimento jurisprudencial, e o entendimento jurisprudencial, você sabe, é um entendimento consolidado sobre a resilição, ou até mesmo, já que é judicial, a gente trata de rescisão judicial do contrato de aquisição de bens imóveis. Por quê? Porque os contratos, eles tinham, né, muitos contratos ainda estão em vigor, cláusulas muito abertas em relação à extinção contratual, que conflituavam com os princípios do direito e até mesmo as decisões judiciais, a ponto de começarem a ser julgados incidentes de demanda repetitiva, por exemplo, no STJ. E que esse entendimento ficasse consolidado, a ponto de nós vermos nos contratos cláusulas sem pactuação alguma, ou contratos com cláusulas penais extremamente onerosas, práticas abusivas, ou seja, multas unilaterais, multas apenas de uma parte. O incorporador chegava para o adquirente e falava assim, ou é pegar ou largar, amigão. Ou você pega esses 30% que eu tenho para te oferecer do que você pagou, ou balbal, vai brigar em juízo. E às vezes você pega um adquirente já desempregado, já passando uma extrema dificuldade financeira, moído na sua psique, pela parte econômica, passando por uma crise muitas vezes de ordem profissional, de ordem financeira, às vezes de ordem familiar, por causa do problema financeiro. E o que ele fazia? Ele acabava aceitando. Eu me deparei com dezenas de casos nesses últimos anos
de adquirentes, corta o coração dizer isso, de adquirentes que acabaram aceitando, teve um adquirente que aceitou 19% de devolução de uma construtora, de uma incorporadora. Extremamente abusivo. Então, independente desta famigerada lei ser uma lei boa ou ruim, pelo menos precisávamos de um texto legal. Não vamos aqui fazer um juízo de valor sobre a feitura ou motivo da elaboração desta lei, mas a verdade é, e é uma só, que nós precisávamos de um texto legal, não legal de ser bom, tá? Legal, legislação, para tratar da extinção contratual. Mas nós precisamos um pouquinho entender sobre a extinção contratual. Então vamos colocar aí na tela para você. Nós vamos tratar de alguns conceitos básicos do direito civil sobre extinção contratual. Primeiro, a resilição, que eu já falei aqui algumas vezes para você. O que é resilição? É o desfazimento do contrato por apenas uma vontade, uma das partes. Se ela for por meio de um acordo, aí não é resilição, aí é distrato. Por isso que quando o adquirente ele vai lá na incorporadora, ele volta e a incorporadora concorda com a resilição, aquilo de resilição se converte num distrato amigável. Você que é técnico, então você é advogado. Você é técnico, você precisa tratar como resilição. Se for por uma parte, é a resilição unilateral, ou seja, é uma denúncia do contrato, tá? Nós temos também a figura da resolução, onde é o desfazimento do contrato por um justo motivo. Um justo motivo previsto em contrato, tá? Isso é importante que você saiba, tá? E nós temos um suporte legal. Porque o desequilíbrio contratual, ou seja, você tem aqui na parte da resolução um justo motivo, por exemplo, o desequilíbrio contratual é um deles. É um fato superveniente, onde você utiliza lá os artigos 317, 478 do Código Civil, o artigo 6º lá do CDC, né? Então aqui os dois artigos. Depois eu gostaria que você lesse com um pouco mais de tranquilidade. Se nós pararmos aqui a leitura de cada um deles, o tempo ele não é tão extenso assim. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na teoria da imprevisão, nós pensamos nesses dois artigos, né? Que é o 317, que trata do motivo imprevisível, de uma desproporcionalidade manifesta, né, entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, o juiz pode corrigi-lo, ou seja, seria uma revisão contratual. E o artigo 478 trata da execução continuada, ou seja, se uma das partes ver ou verificar que a prestação está onerosamente excessiva, né, com extrema vantagem para uma das partes. Isso aqui se enquadra perfeitamente nos contratos de aquisição de imóveis na planta. Isso é extremamente importante. E, desculpa, só um minutinho, vou estar aqui no artigo 6º, está aí na tela para você, a modificação das cláusulas contratuais, o artigo 6º do CDC. A modificação das cláusulas contratuais são direitos básicos do consumidor que essas cláusulas sejam modificadas e que estabeleçam prestações, desde que essas cláusulas, evidente, estabeleçam prestações desproporcionais e que essas cláusulas sejam até revisadas em razão de fatos prevenientes que as tornem excessivamente onerosas. O que nós precisamos entender aqui? Que para ter, por exemplo, uma resilição unilateral, basta a vontade. Para ter a resolução, você precisa ter um motivo, um justo motivo. Esse justo motivo ele pode ser contratual ou legal. Contratual, você trata desses artigos que eu falei. 317, 478, 6º do Código de Defesa do Consumidor, o 317 e o 478 do Código Civil. Nós temos também o artigo 474, por quê? O 317 e o 478 são artigos do Código Civil, ou seja, é um motivo justo legal. O artigo 6º do CDC é um motivo legal. Agora tem também um motivo que é contratual, que ele é previsto lá no artigo 474 do Código Civil, que diz sobre a cláusula resolutiva expressa. Então você, advogado, que se depara hoje com um contrato de aquisição de imóvel na planta no seu escritório, leia o contrato, ele é bem extenso, por isso que você é advogado, você está aqui para ler. Estudar, minuciar, esmiuçar o contrato. Leia e identifique se há alguma cláusula resolutiva. Porque às vezes pode acontecer, a maioria dos contratos tem cláusulas resolutivas, nem sempre favoráveis ao adquirente, mas são cláusulas que podem ensejar, evidentemente, algum motivo, algum justo motivo para a rescisão, ou para a resolução. Rescisão, até bom, importante falar isso para você. Resilição você já viu, é a vontade unilateral da parte. Resolução é uma cláusula expressa, um justo motivo para rescindir, né? Existe a resilição bilateral, que não é mais resilição, se torna distrato, mas a resolução
é por meio de um justo motivo, que pode ser legal ou contratual. Se ele for contratual, vai haver uma cláusula resolutiva, como diz lá o preceito do artigo 474 do Código Civil. O próprio inadimplemento, muitas vezes, é uma condição resolutiva. O próprio artigo 474 e o 475 do Código Civil dizem que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Então, a própria incorporadora, em ver um adquirente inadimplente, pode pedir a resolução do contrato. Mas nós estamos falando aqui, nós vamos continuar falando sobre o adquirente. Só que nós precisamos entender que nós, entendendo uma aquisição de imóvel na planta, nós precisamos entender o contexto, mercado imobiliário, e a Lei 4591, que foi a lei que veio evoluindo com o passar dos anos em relação ao mercado imobiliário, ela trata de quê? Não é só do condomínio edilício, não, de algumas coisas, não. Ela trata também ela foi criada para tratar da incorporação imobiliária. E a incorporação imobiliária, ela precisou ter uma tipificação legal, criada lá em 64, por esta lei, que é a 4591 de 64, e ela trata especificamente de nuances relativas à incorporação. Agora, para você trabalhar com distrato imobiliário, para você trabalhar com os aspectos dessa lei tão polêmica, você precisa entender um pouquinho sobre o que é, além de resolução e rescisão, né? Resolução, como eu disse, é a questão da cláusula resolutiva legal ou mesmo a cláusula contratual, e a rescisão é o ato judicial de extinção contratual. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Resilição ou resolução com rescisão. Eu quero rescindir um contrato. Quando eu ouço isso, eu penso, ele vai entrar com ação, vai protocolar, vai distribuir uma ação judicial. Ah não, doutor, eu quero rescindir o contrato amigavelmente. Então, isso não é uma rescisão, isso é uma resilição bilateral. Isso é técnico, né? Está aqui para isso. Não é ser chato, é ser técnico. Você é especialista. Ah, doutor, eu quero rescindir o meu contrato. Por quê? Porque eu não recebi a prestação que eu devia. Então você não quer rescindir, você quer resolver o seu contrato. Então você vai, mediante a cláusula resolutiva, você vai criar a resolução, um instrumento de resolução contratual. E apenas pela via judicial é que você consegue a rescisão. Mas, prosseguindo, sobre a gente falar de mercado imobiliário, nós precisamos entender que a Lei 4591 ela também trouxe a incorporação imobiliária e a aquisição imobiliária, ela é regida. A aquisição imobiliária de imóveis prontos, de imóveis novos, prontos não. A aquisição imobiliária de imóveis novos, ela é regida pela Lei 4.591 de 64, que é a Lei da Incorporação Imobiliária. Então você precisa entender que a Lei da Incorporação Imobiliária é uma lei que trata especificamente sobre isso. E o que é incorporação imobiliária? Vou colocar aí na tela para você. Incorporação imobiliária é um ato jurídico por meio do qual o titular de um terreno aliena a unidade de um futuro condomínio que será instituído após o término das obras. Isso é a venda na planta. Entenda, isso é venda na planta. É quando o titular de um terreno aliena. Quem é o titular de um terreno normalmente? É a incorporadora. Ela adquire muitas vezes aquele terreno ou adquire vários imóveis e torna aquilo uma aquisição imobiliária, torna aquilo uma única matrícula, um único instrumento registral e ela começa a fracionar. Entra com um projeto, muitas vezes que é aprovado na prefeitura municipal, óbvio, essa prefeitura é do município, evidente, e vai aprovar aquele projeto e propiciar o quê? A distribuição daquilo por meio de uma alienação, por meio da venda. É por isso que você recebe lá o panfleto no semáforo, ou, se você está fora de São Paulo, na sinaleira, tá? Então a incorporação imobiliária é um desses instrumentos. Nós temos também a figura do loteamento, que também já é regido, mas não mais pela Lei 4591, mas nós também precisamos entender o que é loteamento, até para você entender, porque muitos deles são distribuídos, né, documentos ou até mesmo panfletos para você adquirir. O loteamento em si, ele tem uma parte da Lei 4591, mas tem também a Lei 6766 de 76, tá bom? Vamos definir o que está na tela para você, o que é loteamento. Loteamento é o parcelamento do solo para a criação de lotes, serviços de infraestrutura com acesso a novas vias de circulação. Também é considerado uma venda na planta, porque o terreno já existe e o loteador vai realizar obras. Então, há um compromisso no momento do registro do loteamento. Então, o incorporador ou loteador, ele também tem o condão de tratar sobre a venda de terrenos. E você precisa entender o que é o que,
qual a legislação que você vai aplicar para tratar do distrato. E a gente vai tratar aqui das duas legislações, não só a 4591, mas a 6766. Qual que é o grande problema quando alguém procura, é disso que trata essa lei do distrato imobiliário, qual que é o grande problema de um adquirente procurar uma incorporadora ou procurar uma loteadora para resiliar o contrato de aquisição de imóvel na planta? É o que está aí na tela para você, é o inadimplemento. O inadimplemento é, como eu disse, o câncer do mercado imobiliário, é o câncer da aquisição imobiliária de imóvel na planta, é o câncer. E o inadimplemento ele pode ser absoluto, que é quando a prestação se torna inútil como descumprimento da prestação. Nesse caso, o contrato deve ser resolvido. O que é o inadimplemento absoluto? Vou colocar na tela para você. É um inadimplemento em que você não consegue mais continuar com o contrato. Ele precisa ser desfeito. Normalmente por uma cláusula resolutiva. E, evidentemente, o devedor ele terá de indenizar os prejuízos sofridos pelo credor. E essas perdas normalmente são pré-fixadas em contrato. E há, evidentemente, uma cláusula penal compensatória com uma multa compensatória. E há também o outro tipo de inadimplemento, que é o inadimplemento relativo, que é quando a prestação está apenas atrasada, ou seja, é só você pagar o que está em mora, que o contrato ele permanece, ele permanecerá, né? Ele vai se convalescer. E o contrato se mantém, porque o devedor ele vai ter que adimplir a prestação para continuar com aquele contrato. E esse é o melhor tipo de inadimplemento que existe. Bom, inadimplemento não existe melhor, né? Esse é o primeiro ponto. Mas é o inadimplemento que menos causará prejuízos ao adquirente. Porque um problema é que ele dê ensejo a uma cláusula resolutiva ser aplicada e o contrato ser resolvido, ou seja, ser extinto aquele contrato. Mas há também o inadimplemento relativo, que muitas vezes o problema de inadimplência que o adquirente tem é momentâneo. E se for uma questão contratual que só permite a resilição, ou a resolução do contrato por uma quebra de cláusula resolutiva, por um descumprimento de cláusula resolutiva, a multa compensatória é enorme. Porque você está extinguindo um contrato. Agora, se é um inadimplemento momentâneo e você pode simplesmente pagar, aí eu acho que fica mais tranquilo, ou menos, né? Prejudicial ao comprador, ao adquirente, pagar aquela prestação vencida e permanecer. O que nós precisamos entender é que quando há atraso, existe evidentemente multa. Cláusula penal. A cláusula penal ela não é só para o desfazimento do contrato. Ela também existe cláusula penal para a continuidade do contrato. Basta que você pague a prestação em atraso. A diferença é que você vai ter que pagar uma mora para isso. E nós temos a figura da multa moratória, que está aí na tela para você. A multa moratória só se aplica para os casos de inadimplemento relativo. E a compensatória, evidentemente, só recai em casos de inadimplemento absoluto. Por quê? Porque o inadimplemento absoluto, ele resolve o contrato, ele termina o contrato. Então, a gente precisa entender que para imóveis na planta, o comprador que atrasar o pagamento, está aí na tela para você, se ele atrasa o pagamento da prestação, ou o vendedor atrasa a obra, será devido à multa moratória, que envolve inadimplemento relativo. Caso, evidentemente, o credor não peça a resolução do contrato. Então, dentro de um contrato de imóvel na planta, nós precisamos entender que existem os dois tipos de inadimplemento, tanto o absoluto como o relativo. O absoluto vai resolver, vai extinguir o contrato, não tem mais aproveitamento de nenhuma daquelas prestações. Aí tem que entender a multa compensatória, as retenções. Normalmente é devolvido um percentual que está determinado em contrato para o adquirente. Mas tem também o inadimplemento relativo, que pode ser tanto do adquirente como do incorporador. O incorporador inadimpliu o contrato de forma a atrasar, por exemplo, a obra. Nós não estamos tratando disso aqui, embora tenha entendimentos do STJ sobre isso. Mas nós estamos tratando aqui do adquirente, que quer tentar sair dessa relação contratual com o mínimo de prejuízo possível, ou até mesmo sem nenhum prejuízo. Então a multa moratória, ela aplica ao adquirente que precisar pagar atrasado alguma coisa. E a multa compensatória, ela é devida, está aí na tela para você, se o credor pedir a resolução do contrato. Cabe ao credor decidir se a prestação inadimplida é útil ou não útil. Isso está lá no artigo 395, parágrafo único do Código Civil, que está aí para você. Responde o devedor pelos prejuízos que a sua mora der causa, mais juros. Mais o quê? Atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. E se a prestação
devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-lo e exigir a satisfação de perdas e danos. É o credor quem decide se a prestação ela é útil ou inútil, se a prestação inadimplida ela é útil ou inútil. Por quê? Porque todo contrato penal, está aí na tela para você, todo contrato de aquisição de imóvel na planta tem uma cláusula penal. E a cláusula penal é a pena ou a multa daquele contrato. Simples assim. Não tem muito o que a gente discorrer sobre isso. A lei de distrato imobiliário, ela começa a versar sobre isso. Então, você entendendo um pouquinho sobre extinção de contrato, a gente começa a alinhar essa questão. E o alcance da lei, professor? O alcance da lei está aí na tela para você. Nós também precisamos tratar um pouquinho sobre conceitos de direito civil. E o foco da lei? Óbvio, era disciplinar o desfazimento do contrato por culpa de uma das partes. Ou seja, resilição unilateral ou resolução por inadimplemento. É esse o foco da lei. A lei ela quer disciplinar a extinção contratual do adquirente de imóvel na planta por vontade própria, por um daqueles motivos que nós elencamos aí, que a própria sociedade, o próprio meio que aquele adquirente vive deu ensejo, ou até mesmo uma cláusula resolutiva expressa no contrato, ou mesmo legal, mesmo por lei, que dá ensejo ao incorporador ou ao próprio adquirente de pedir a resolução contratual. A ideia é que isso seja feito extrajudicialmente. O que aconteceu muitas vezes nos últimos anos é que, como eu disse, as incorporadoras começaram a dificultar de uma forma muito engenhosa, maliciosa e até mesmo vil a resilição contratual unilateral por parte do adquirente, ou mesmo a resolução, de forma que começaram a proliferar, a multiplicarem-se de uma forma muito grande as ações judiciais, as demandas judiciais, requerendo a rescisão judicial. Aí sim a figura da rescisão judicial. Um outro foco importante da lei, está aí na tela para você, é que a lei não trata de todos os contratos de aquisição de imóvel. Trata só dos imóveis na planta. São só contratos que tratam de imóveis na planta, seja em regime de incorporação, ou seja em regime de loteamento. Lógico, incorporação, Lei 4591, que é o que rege, loteamento, Lei 6766 de 76. Por outro lado, nós precisamos entender que os imóveis já construídos entre particulares não são tratados por essa lei. Qual que é o regimento dos imóveis construídos, professor? Código Civil, né, gente? Lei geral. Nós não estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando de imóvel na planta, seja em regime de incorporação, seja em regime de loteamento. Um terceiro foco da lei é que diz lá, está aí na tela para você, que se tratando de imóveis construídos, por analogia, pode ser aplicada quando o comprador puder ser considerado consumidor. É o que diz lá o artigo 4º da LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tem até uma terminologia em latim, que a tradução dela é que onde se aplica a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal. Ou seja, o comprador ele sempre será considerado consumidor. O quarto foco da lei trata de contratos de compra e venda e de seus desdobramentos. Quais são esses tipos de contratos? São as promessas de compra e venda, são as cessões de direito onerosas, e aqui não está, mas tem também os contratos de aquisição e dação em pagamento. Acontece muito, de muitas vezes você repassar um imóvel como parte de pagamento à incorporadora e receber dele outros imóveis já construídos, não os que vão ser construídos, já construídos ou em fase de construção, para poder pagar. Então, são três tipos de contratos que são desdobrados por essa lei. As promessas de compra e venda, as cessões de direito onerosas e as cessões de dação em pagamento, ou os instrumentos de dação em pagamento de imóveis. Depois dá uma olhadinha com calma quais são esses três tipos de contratos aí, que você vai entender o porquê que esses contratos são regidos e são desdobrados por essa lei. E tem, evidentemente, um desdobramento consumerista, ou seja, são aplicados a esses contratos a égide, eles estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. O quinto foco da lei, está aí na tela para você, é que deve ser entendida por analogia, ou por mutatis mutandi, as outras espécies contratuais, que é o contrato de permuta, eu tinha até comentado agora há pouquinho o contrato de dação em pagamento, pode ser entendido também. E um exemplo muito claro é que se um consumidor trocar um terreno próprio
por um apartamento na planta, observam-se analogicamente as regras da nova lei, como as de limites de valores e multas compensatórias. Então, aí está um exemplo básico para você poder trabalhar em cima. O que nós precisamos entender é que as diretrizes interpretativas são todas com base na publicização do direito civil, ou seja, é o direito civil se tornando uma matéria pública, como é uma matéria de ordem pública, e nós precisamos entender um cotejo, ou seja, um comparativo com o cenário atual. O que é que eu consigo aplicar isso ao cenário atual? E o CDC e o Código Civil, nesse ponto, eles acabam se complementando, apesar do CDC ser mais antigo que o atual Código Civil. Porque o que é que significa? Que o único consumidor, ele possui, é o que eu tinha dito já, vulnerabilidade técnica e econômica. E digo mais, ele ainda possui vulnerabilidade informativa e jurídica. Porque ele não tem a técnica para descrever se aquele projeto realmente vale aquilo que ele está pagando. Como eu disse, tem pessoas que compraram um imóvel a metro quadrado de 10 mil reais e a hora que receberam as chaves, o metro quadrado estava 6.500 reais. Uma perda de 35%. E às vezes o saldo devedor que ele tinha para poder quitar quando receber as chaves, porque paga-se 30% durante a obra, era de 70% para pagar. 1 milhão, tira 300, pagou durante a obra, sobrou 700. Ou seja, ele pagou 10 mil reais o metro quadrado. Num apartamento de 100 metros, por exemplo, dá 1 milhão. Ele pagou 300 na obra, sobrou 700 para pagar nas chaves. Às vezes ele vai precisar buscar um financiamento imobiliário. Ok. Só que, o que aconteceu? Por que começou a chover pedido de resilição contratual? Porque a hora que chegava o momento de entregar a chave, o preço daquele metro quadrado, que outrora era 10 mil reais, passou a ser 6.500 reais. Só que a dívida, o saldo devedor que ele tinha para pagar era 700. Ou seja, o saldo devedor era maior que o valor atual do imóvel. Por isso que começaram a surgir chuvas e chuvas por uma irresponsabilidade, muitas vezes, dos incorporadores, que foram gananciosos em inflacionar o preço do metro quadrado dos imóveis no Brasil. Bom, voltando aí no assunto, o único consumidor ele possui a vulnerabilidade técnica e econômica, possui também uma hipossuficiência presumida, ou seja, eles merecem proteção jurídica. Quando a gente fala de vulnerabilidade técnica, é óbvio, eu estava falando do preço. Há também uma vulnerabilidade econômica. O poder aquisitivo de pessoa física, de um comprador de imóvel na planta, é muito diferenciado, milhões de vezes diferenciado, para o poder econômico de uma incorporadora. E digo mais, o poder jurídico, de entendimento de vulnerabilidade jurídica de um consumidor, a vulnerabilidade jurídica dele também. Então, a diferença é muito grande para o entendimento jurídico que um departamento jurídico contratado, remunerado, empregado de uma incorporadora tem. E também tem a vulnerabilidade da informação. Muitas vezes o consumidor ele nem tem da incorporadora a informação devida em relação à compra. Então, essa lei, apesar dela ter alguns pontos que são muito polêmicos, ela veio para sacramentar o entendimento e trouxe um modus operandi de extinção do contrato imobiliário. E nós estamos tratando aqui, vou colocar na tela para você, de contratos que são contratos de adesão. De contratos de adesão. E os contratos de adesão não têm a participação do consumidor na sua formação. São contratos aprovados por lei, que são legais, não são contratos ilegais. Não tente você, advogado, querer tratar que contrato de adesão é ilegal. Perdeu a ação de plano. Faz besteira. Quero que você se torne um especialista. Se matricula aqui na Pós Legal, vai ter uma bela de uma instrução com mestres renomados. Só que uma coisa eu já te digo, o contrato de adesão, ele é legal. O que muitas vezes acontece é que o contrato de adesão tem cláusulas abusivas. Porque o fornecedor do serviço, muitas vezes, ou do produto, teve uma prática abusiva. E a prática abusiva é vedada por lei. Isso se refletiu numa cláusula abusiva dentro do contrato de adesão. E a cláusula abusiva, pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser nula, considerada nula, de pleno direito, pelo juízo, por meio de decisão judicial. Ok? Então, isso você precisa entender. E, colocar aí na tela para você, os contratos são firmados por partes com força desigual, evidente. O contrato de adesão não tem a participação do consumidor na formação das cláusulas. Bom, o que é publicização de direito, para você entender? É tornar o direito algo mais acessível. São as normas de ordem pública que o direito ele disponibiliza para o consumidor. São as normas de ordem pública que o direito civil disponibiliza
para o cidadão comum. Vou colocar aí na tela para você. Publicização é a utilização de normas de direito de ordem pública para o direito civil. Ela ocorre quando há um desnível de forças entre as partes da negociação a flexibilizar a livre iniciativa, que é um valor constitucional e que respalda o pacta, ou a pacta, né, ou que é a pacta sunt servanda, e a autonomia da vontade. Olha que bacana. Quando eu falo que direito constitucional norteia a relação imobiliária, às vezes tem advogado que não acredita, porque tem advogado que não gosta de direito constitucional. É por isso que eu uso de novo a frase da professora Bruna: abra o seu coração para direito constitucional, pelo amor de Deus. Porque direito constitucional norteia a relação imobiliária, norteia a relação consumerista, norteia quase todas as áreas do direito. Por exemplo, nós estamos aqui, a Constituição, ela possibilitou a livre iniciativa. Pega lá o artigo 170 da Constituição depois para você dar uma olhada. E é um valor constitucional. E a autonomia da vontade também é um valor constitucional. E a partir da livre iniciativa e da autonomia da vontade, eu tenho liberdade de contratar. E tendo a liberdade de contratar, eu preciso que aquilo seja feito por meio de boa fé, que eu tenha uma boa intenção, que eu tenha a intenção de cumprir com aquilo. E aí é que entra. Porque a pacta sunt servanda, ela é exatamente o cumprimento daquilo que foi acordado, por meio da boa fé, que é objetiva. 422, artigo 422 lá do Código Civil. E você precisa entender. Estava até falando do artigo 400, do 170, está aí na tela para você. 170 da Constituição, que eu estava falando da livre iniciativa, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, e livre iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. E depois trata de alguns princípios. Só que o que acontece é que na contratação imobiliária nós temos a flexibilização da livre iniciativa. Por quê? Porque a livre iniciativa é um valor social muito relevante, protegido pela Constituição Federal. Quando você trata de valores sociais, e você embute também aqui o artigo 6º da Constituição, que trata do direito social, você complementa o direito social com a livre iniciativa. E, por exemplo, a liberdade de contratação, a autonomia da vontade. Só que a livre iniciativa, quando você pega o artigo 170 da Constituição, e ela trata dessa valorização do trabalho humano, a fim de assegurar a existência digna e a proteção do direito do consumidor, você entende também que o inciso 5º, que é o inciso do artigo 170, que trata da proteção ao consumidor, precisa ser respeitado. O que nós precisamos entender? Que muitas vezes acontecia, nos últimos anos, a jurisprudência entender de uma forma diversa alguns entendimentos. Quando você entrava com um pedido de resilição contratual extrajudicial para uma incorporadora, eles só alegavam para você o seguinte: olha, no contrato tem uma cláusula de irretratabilidade, ou seja, nós não podemos retratar, ou seja, é irretratável, o compromisso ele tem que ser firme, e acabou. Você tem que ficar comigo, casado, até finalizar esse contrato. Não pode. Não pode, isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Aí começaram, como eu disse para você, proliferar ações judiciais e saírem as decisões. E alguns entendimentos jurisprudenciais começaram a tratar de inversão de cláusulas contra as incorporadoras. Está aí na tela para você. Começou a acontecer de algumas cláusulas contratuais serem invertidas com base nas práticas abusivas e nas cláusulas abusivas do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E houve um entendimento jurisprudencial à época de uma limitação da multa compensatória de entre 10% e 15%. Isso era um entendimento jurisprudencial, ainda é um entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais estaduais. E existia também, claro, dentro da jurisprudência, a subsistência dos princípios que não foram afastados pela nova lei. O que é que você precisa entender? Que mesmo com o advento desta lei, o entendimento jurisprudencial ele continuará a ser consolidado. A inversão de cláusula contra a incorporadora vai continuar, até mesmo o entendimento de percentual entre 10% a 15% também vai continuar para alguns casos, nós vamos tratar daqui a pouco. E os princípios não foram afastados pela nova lei. E eu trouxe até um exemplo para você, que é, por exemplo, a inversão da multa compensatória em desfavor do incorporador ou loteador, que não foi textualmente afastada, logo precisa ser entendida como subsistente. Então, para a gente poder entender um pouquinho de multa compensatória, vamos entrar na legislação, que é a nova lei em detrimento do CDC.
Colocar aí na tela para você. A Lei 13.786 modificou a Lei 4.594 e a Lei 6.766. Só que a nova lei não modificou o Código de Defesa do Consumidor. Há casos em que o adquirente de imóveis na planta não é consumidor. Tá? Não são todos os adquirentes de imóvel na planta que são consumidores. Tem adquirente que não é. Por exemplo, aquele que adquire fundo de investimento imobiliário. Esse não é. Só que entenda, pela LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, há o diálogo das fontes. E nós utilizamos o CDC para coordenar as outras duas normas, tanto a Lei 4591 de 64, contra a Lei 6766 de 76. Porque o CDC é que acaba norteando. Por quê? Porque eu tenho uma relação de consumo entre um consumidor que está adquirindo imóvel na planta e um fornecedor que tem a obrigação de construir aquele imóvel na planta. E a lei? A lei retroage, professor? Não. Ela retroage para contratos anteriores? A lei não. A própria resposta está aí no título para você. Não. Ela é só para contratos posteriores à vigência da lei. E eu te explico por quê. Porque nos contratos anteriores, nem mesmo nós temos ainda os efeitos futuros desse contrato. Então eu não posso restringir o alcance da lei, ou melhor, eu não posso aumentar o alcance da lei para contratos anteriores. Isso já é um entendimento do STJ, viu? Já é um entendimento do STJ que a nova lei do distrato imobiliário ela não atinge os contratos que foram firmados antes da vigência da lei, apenas os contratos novos. E o grande receio do adquirente é por causa da multa, né, pessoal? Não é segredo para ninguém, você deve ter dado uma olhada na lei já. Existe uma cláusula, a cláusula 67A, né, lá, que modificou, né, o artigo 67A, que é o artigo da Lei 4591, que lá diz que a multa para a resilição do contrato de imóvel, de aquisição de imóvel na planta, ela vai de 25% a 50% para imóvel que está no patrimônio de afetação. E a gente vai discutir daqui a pouquinho o que é patrimônio de afetação, mas só para você entender. Então, por que muitas vezes esta legislação não foi aplicada? Porque, tá aí na tela para você, a retroatividade, ainda que mínima, ela é vedada no direito brasileiro para normas que não sejam constitucionais originárias. Só que você precisa entender, o que é norma constitucional originária, professor? Norma constitucional originária é a norma que dá a base ao direito constitucional, tá? São as cláusulas pétreas. Isso, e a norma do direito brasileiro só é constitucional originária quando ela é desse tipo. Só que a retroatividade ela é vedada para essas normas. A retroatividade ela só funciona para as legislações ou para as normas que são constitucionais derivadas, ou seja, as modificações constantes que são depois. Não é o caso deste contrato. Contudo, qual que é o grande problema? Os tribunais, eles podem, vamos parar para pensar. Se eu tenho a nova lei que não se aplica aos contratos anteriores e o entendimento sedimentado era de 10 a 15% de retenção, era um entendimento consolidado, de 10 a 15% de retenção, devolução de 8%, ou seja, de 90% a 85% dos valores pagos até então, com a retenção, então nós entendemos que esse entendimento sedimentado, a nova lei não vai se aplicar. Só que nós não podemos esquecer que pode haver, infelizmente pode haver, que os tribunais comecem a decidir unilateralmente aqui, unilateralmente ali, unilateralmente acolá, e começam a juntar o entendimento para se aproximar da cláusula do artigo 67A, que trata dos 25% aos 50%. Ou seja, pode ser que esse entendimento ele modifique daqui por diante. Qual que é a nossa função como operadores do direito, como advogados, como defensores do Estado democrático de direito? Nós temos que combater isso, estudando, praticando a advocacia nas nossas petições, para entender e para deixar muito claro para o jurisdicionado, para os tribunais, para os magistrados, para os embargadores e ministros, que nós não vamos permitir que esses entendimentos eles sejam modificados para poder alcançar a lei e beneficiar o incorporador. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro e a lei não se aplica pelas normas do direito brasileiro, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela não se aplica aos contratos que foram celebrados anteriores à vigência dessa lei. Então você precisa entender dessa forma.
Por favor, não faça besteira. Não queira discutir um contrato posterior à vigência da lei com base na Lei 13.786. Por favor, não faça isso. Ou seja, nós podemos também entrar num baita cenário de insegurança jurídica. Por quê? Porque o entendimento jurisprudencial, se ele sair do entendimento de 10% a 15%, para o entendimento aproximado dessa lei de 25% a 50%, nós vamos ter um problema muito grave. Porque, até vou colocar na tela para você, modificar a jurisprudência consolidada gera insegurança jurídica. E a gente gera dois problemas com isso. O primeiro é que o CPC, ou seja, o nosso Código de Processo Civil, protege a boa-fé e a segurança jurídica. Está lá no artigo 927, parágrafo 3º da lei. Ou seja, só contrato anterior. Simples assim. E o segundo problema, que quando você começa a modular efeito e modificar a jurisprudência, você gera insegurança jurídica no sentido de que a norma ela tem que ser prévia. Não é apenas um texto legal, mas a sua interpretação. Texto e contexto. E é lógico que é ilegal qualquer mudança jurisprudencial para atingir ação judicial posterior. Ou melhor, ação judicial anterior. Obrigado, Benê. Ação judicial anterior. Por quê? Porque quando você gera um cenário jurídico de insegurança, você tem um problema. Porque você começa a gerar para a população a falta de confiança no judiciário brasileiro. E quando você gera para a população uma falta de confiança no judiciário, aí você tem um problema muito maior. Porque você passa a ter a população não confiando no jurisdicionado. E isso não pode acontecer. Então, nós precisamos entender. A lei, ela vai atingir os contratos posteriores à vigência? Não. Ela vai atingir os contratos apenas anteriores à vigência da lei. E por que então os novos entendimentos ou que mudem a jurisprudência vai atingir esses contratos anteriores? Também não, porque vai gerar insegurança jurídica. Não pode ficar modulando os efeitos. Simples assim. Então, advogado, isso aqui é um estudo prévio. Você tem que estender esse estudo aí na sua casa. De preferência, fazendo parte dos quadros de alunos aqui do Legale. Nós temos a pós de Direito Contratual, que trata, inclusive, dessa lei. Nós temos a pós, a MBA, na realidade, de Imobiliário, da coordenação do professor Durval. Venha para cá, porque nós podemos discutir isso aqui de uma forma mais abrangente. Nós tratamos com especialistas. Esse aqui é somente um curso social para que você entenda um pouquinho sobre os aspectos polêmicos dessa lei, mas a lei é muito mais do que isso aqui. Tá bom? Então vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho de quadro resumo? Os quadros resumos aí, nos contratos de anuência específica, a gente vai falar um pouquinho do princípio da informação. A lei, ela trata de alguns requisitos específicos para a composição do quadro resumo. E você precisa colocar isso, ou atentar a isso, quando você verificar um contrato. Lógico, da vigência da lei em diante. Vou colocar aí na tela para você. A falta de qualquer informação, todavia, no quadro resumo, não gera nenhuma consequência jurídica severa. O adquirente pode pedir o aditamento em até 30 dias. Mas entenda, quais são os dados que compõem o quadro resumo? São dados de qualificação, são dados pertinentes. Óbvio que são pertinentes. Agora, você tem que pedir também o aditamento, principalmente se for uma mudança de ordem financeira ou de prazo. Aí pode influenciar, sim, numa questão que pode gerar até uma resolução contratual. Mas muitas vezes essas mudanças são estéticas. O incorporador, ele normalmente faz essas mudanças, ele efetiva. E se ele não efetivar, professor? Aí há uma resolução por culpa do incorporador. Aí o adquirente pode, evidentemente, pedir a resolução por culpa do incorporador. Aí vem um questionamento. A falta de informações obrigatórias no quadro resumo poderia gerar nulidade ou eficácia de cláusulas contratuais? Não. Não pode. Por quê? Porque qualquer alteração precederá de assinatura. O artigo 26 da Lei 6766 de 79, que trata dos loteamentos, mas ela pode ser aplicada por analogia ao distrato imobiliário, inclusive da incorporação imobiliária, qualquer alteração desta cláusula, deste artigo, estou falando cláusula demais, desculpa gente, deste artigo precede de assinatura do adquirente do lado da cláusula. É por isso que muitas vezes se deparam com os contratos em que há um visto ao final da cláusula, um espaço até para que o adquirente assine. Por quê? Porque é ali que ele concorda com a alteração. Há um aditamento. E lógico que nós também precisamos entender que o artigo 166, incisos 6 e 7, lá do Código Civil, trata de uma nulidade dessas cláusulas, porque é uma garantia de ordem pública. Tá? Eu trouxe para vocês aqui o artigo 35A,
da Lei 4591. Nós não vamos escorrer todos esses incisos, mas é só para você entender o que é que vai no quadro resumo, tá? Aí você está vendo lá, inciso 1, lá, preço total, o inciso 2, valor da parcela, o inciso 3, valor referente à corretagem, suas condições de pagamento, a forma de pagamento do preço, o inciso 5º lá, os índices de correção monetária. Você tem também as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio do distrato, seja por meio de resolução contratual motivada, ou por inadimplemento da obrigação do adquirente ou do incorporador. Você tem as taxas de juros aplicadas, as informações acerca da possibilidade do exercício por parte do adquirente do direito de arrependimento. Você tem o prazo para quitação e você tem também as informações acerca dos ônus que recaem sobre os imóveis. Não para por aí não. Você ainda tem o número do registro do memorial da incorporação. Tudo isso no quadro resumo, viu, pessoal? O termo final para obtenção do auto de conclusão. Identificada a ausência de qualquer das informações, é o que eu tinha dito. Tem 30 dias para que o incorporador faça o aditamento contratual. E a efetivação das consequências do desfazimento deste artigo dependerá de anuência prévia específica do adquirente, né? Você pega lá o artigo 26A da Lei 6766 e pega aqui também o parágrafo 2º do 35A da lei. Vamos falar um pouquinho de resolução unilateral e motivada, tá aí na tela para você, do cabimento da resolução unilateral e motivada. O consumidor, afinal de contas, professor, pode ou não, imotivado e unilateralmente, resiliar o contrato enquanto houver parcelas pendentes de pagamento. Aí você usa o artigo 473, a resilição, nos casos em que a lei for expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Lê esse artigo de novo. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia, o quê? Notificada a outra parte. Porque esse artigo ele trata especificamente de uma vedação ao abuso de direito. Porque o abuso de direito ele é totalmente dissonante da tutela do consumidor que está no artigo 51. Se você pedir a resilição imotivada, unilateral, ou pedir para que seja resolvido o contrato, basta você notificar. Senão vira aquilo uma cláusula abusiva, uma cláusula de escravatura contratual. E não é essa a ideia. Entendam, a vulnerabilidade do consumidor é presumida. Em que modalidades? Eu já comentei com vocês aqui. Está aí na tela. Jurídica, informacional e econômica. Então, o princípio da informação ele precisa ser obedecido, só que nós precisamos entender que o consumidor é vulnerável. Ele não tem todas as informações técnicas, jurídicas, econômicas sobre tudo. Tá? E nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos lidando com contratos, e lógico, são valores de prestação elevada, e nós precisamos entender que as garantias deste contrato, você precisa arrumar uma forma de sair dele honrosamente. É a saída honrosa do contrato. O que muitas vezes acontecia é que o consumidor acabava tendo um regime de escravatura dentro daquele contrato. E isso é um problema. Vou colocar aí na tela para você os encargos punitivos em caso de rompimento por culpa do adquirente. Está lá no 67A da Lei 13.786. Primeiro, a multa compensatória, que é de 25% a 50% dos valores pagos. Retenção da comissão de corretagem. E lógico, isso é para imóvel de patrimônio de afetação. Mas, poxa, professor, o que é patrimônio de afetação? Está aí na tela para você, o material está disponível lá no site do Legale. Patrimônio de afetação é uma segregação, gente, uma separação patrimonial de bens do incorporador para uma atividade específica com o intuito de assegurar a continuidade e a entrega das unidades em construção aos futuros adquirentes. Ou seja, mesmo que ele venha à falência ou insolvência, aquelas unidades estão garantidas porque foi separado um patrimônio para que ele pudesse terminar a construção. Nos casos em que o incorporador separou parte do seu patrimônio para afetação, ou seja, para garantir a entrega, nesses casos específicos, há uma segregação e é nesses casos em que a lei vai ser aplicada, tá bom? Bom, o que nós não podemos entender? Nós precisamos entender que nós não podemos ter um pacto perpétuo, porque nós precisamos entender também que há vulnerabilidade do consumidor. E a vulnerabilidade do consumidor precisa ser observada. E ele tem direito à saída honrosa do contrato. E a lei não proíbe a resilição por parte do consumidor. A diferença é que o consumidor não pode romper o contrato impunemente.
E o direito de arrependimento nada tem a ver com isso. O direito de arrependimento é aquilo lá que trata dos 7 dias que o consumidor tem para desistir do contrato. Não é isso. Nós estamos falando aqui de cláusula penal. Então entenda, a resilição contratual, ela é uma hipótese, tá? Que combate a irretratabilidade. Irretratabilidade não tem nada a ver com resilição contratual. O incorporador não pode utilizar a irretratabilidade para poder perpetuar a relação contratual. Você não pode também invocar a teoria da imprevisão por causa da nova lei, porque você precisa entender que desemprego e doença superveniente não são fatos imprevisíveis, são fatos totalmente previsíveis. É a coisa mais natural do mundo que alguém fique doente ou perca o emprego, tá? Vamos continuar aí com a inadimplência na tela para você. Inicialmente, há 2 tipos de regime. A compensatória, que está presente na lei do distrato, e onde não há perda integral dos valores, a perda será limitada aos encargos, tá? E também tem a parte do leilão, que é a autorização de leilão para pagamento do preço. A parte do leilão não é aplicada. Por quê? Porque é um procedimento extrajudicial pelo incorporador, isso normalmente não vai no contrato de aquisição de imóvel na planta, porque seria inconstitucional, na realidade seria uma cláusula abusiva, né? Uma prática abusiva do incorporador. É o que está aí na tela para você. Esse procedimento de leilão não pode ser aplicado ao adquirente. Não pode mesmo, até pelo artigo 53 lá do CDC. Só poderia ser aplicado em 2 casos. Caso ele não fosse consumidor, que é o caso da aquisição de fundos de investimento, ou se a cobrança fosse feita por uma comissão de representantes contra o condômino, que é quando a própria comissão de representantes termina a obra. Tá? Agora, a desvalorização imobiliária ela é um motivo e o consumidor tem vulnerabilidade informativa. E o incorporador que possui o poder de previsibilidade do preço da mercadoria, óbvio, né? A desvalorização imobiliária é um motivo para você resolver o contrato, isso é fato. Tá? Bom, a gente fala um pouquinho de direito de arrependimento para a gente poder finalizar aqui. O adquirente está na tela para você, pode se arrepender em até 7 dias. Está lá no 67A, nos parágrafos 10 e 11, 10, 10º e 11º. Só que isso precisa ser feito mediante o aviso de carta registrada. Caso, evidentemente, o contrato tenha sido celebrado em instância de venda ou fora na sede do incorporador. É isso que diz o dispositivo legal. O que muito incorporador começou a fazer? Começou a fazer a celebração de contrato dentro da sede da incorporação, só para perpetuar a relação contratual. Errado. Errado, isso está totalmente equivocado e é uma prática abusiva. Tá? Bom, quando a gente pega a incorporação imobiliária, nós precisamos entender que o consumidor ele tem que realizar o contrato em qualquer local, independente de ser sede ou stand de venda. Ele vai ter o direito de resolver o contrato. E a carta registrada ela também é relativa. Pode ser qualquer outro meio que você utilize para pedir a resilição do contrato. Nós temos também a questão do valor de fruição, onde 0,5% é o entendimento, está na tela para você, o entendimento consolidado de valor de fruição, principalmente após a entrega das chaves. Se o adquirente está com as chaves na mão, ele paga ainda 0,5%, tá? E nós temos ainda, para terminar para você, a fruição em caso de lotes, que vai um pouquinho mais para frente, que é 0,75 sobre o valor das vendas. Gostaria, evidentemente, de estender essa relação deste curso sobre os aspectos polêmicos do distrato imobiliário para um estudo um pouco mais aprofundado, mas era mais ou menos isso que nós tínhamos para passar neste momento para vocês. Eu espero que você faça parte do nosso quadro de alunos. Espero cruzar com você aqui nos corredores da Faculdade Legale, no curso de pós-graduação, nos cursos de pós-graduação, em que eu ministro também aulas. Nós temos aqui a pós-graduação de Direito Contratual e MBA Imobiliário. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço demais por você ter disponibilizado. São 17h59. Daqui a pouco nós continuaremos com outras aulas. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Até mais.